O que nós temos aqui agora, Pastor Lucas? Pastor Lucas! É o senhor, mano. Tá bem? Rapaz, tudo bom, tudo bom. Tá caindo a água aí? Tava caindo a internet toda hora aqui, tá tendo É? chuva. Olha só, eu quero chuva aqui também. Vou pedir uma oração sobre o Senhor, amado. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Vou trazer aqui agora para nós o pastor Lucas. Muito obrigado também, Pai, por ele vir agora a falar os seus mistérios, os mistérios que o Senhor coloca individualmente a cada pessoa ao redor do mundo, que ele fale agora as maravilhas do teu coração para todos nós. Abençoa também a Liz, a filha dele, e muito obrigado, Senhor, muito obrigado por estar aqui conosco e trazendo agora o pastor Lucas para falar para nós os teus mistérios, o teu amor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amém, glória a Deus. Temos 25 minutos por aí, amado. Tá bom, vamos lá, vamos pedir a Deus aqui. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Eu vou saudar todos hoje de uma vez só, né? Porque aqui eu estou sem a internet do computador, do notebook, não vou poder ver o nome dos irmãos individualmente, que eu estou só com o celular. Eu pedi até para minha filha desligar também, porque a internet está muito ruim por causa da chuva, então só está tendo uma pessoa aqui conectada na internet para não ter problema. Se eu surgir qualquer falha, por favor, avisem aí, né? Para mim poder corrigir ou faltar o som, qualquer coisa, tá bom? Então, irmãos, nós estamos agora numa posição que nós falamos na aula, ó, na live passada, sobre que nós vamos entrar num estado de transição e mudanças muito fortes, né? E o que eu estou percebendo e que o Senhor quer que a gente medite hoje é sobre a nossa condição espiritual, né, e o nosso conteúdo espiritual. Veja só, nós somos um bebê espiritual sendo formado. Esse bebê espiritual é Jesus em nosso coração. É igualzinho uma gestação, não tem diferença, só que ela é espiritual. Então, você que é mãe e que já teve filho, fica fácil compreender. Os homens talvez fica um pouquinho mais difícil, mas que já foram pais, acompanharam suas esposas, sabe que existem fases de um crescimento espiritual dentro do coração, né? O que é análogo a fases que uma criança tem dentro de um útero, né? Tem os primeiros 3 meses, os primeiros 6 meses, né? E os 9 meses até nascer. Então, o que nós tivemos desde o princípio até agora para você localizar, né? A palavra de Deus é a semente, conforme o marido também fecunda a sua esposa. Jesus, que é o nosso esposo, né? Ele fecundou o nosso coração com a palavra. E essa palavra, ela gerou em nós o Espírito, quer dizer, tanto o Espírito Santo quanto o nosso espírito que estava morto e reviveu. E o nosso espírito se juntou ao Espírito Santo e começou a nossa gestação de ser semelhante a Jesus. Porque nós temos a nossa alma guarda o nosso caráter, né? Ou seja, a nossa personalidade, vamos dizer assim, né? Porque caráter só tem dois, né? O bom e o mal, né? Então você só vai ter o caráter de Jesus ou o caráter do mal. Então, a personalidade é a maneira como você é, né? Então, eu tenho o meu jeito de ser, eu gosto de azul, né? Tem gente que gosta de amarelo e tal. Eu sempre dou esses exemplos para vocês lembrar o que é uma personalidade. E as pessoas, né, aprenderam a viver na alma e não no espírito. Então, o Espírito de Deus, ele quer crescer em nós. Jesus quer crescer em nós. É igual um bebê que quer crescer dentro da barriga da mãe. Então, o que a mãe faz? A mãe dá leite, né? Porque é o alimento básico, né? E depois que a criança nasce, dá até alimento sólido. Mas na palavra de Deus, né, a gente também tem uma etapa, né, que o bebezinho espiritual, que é Jesus em nós, ele vai tomar alimento sólido. Então, o que significa alimento sólido? É aquela pessoa que já sabe utilizar a sua capacidade espiritual, tá? Veja só, tem um vídeo aí no Telegram que tem um bebê se mexendo dentro da barriga. Ele pula, ele gira, ele faz ginástica, ele levanta as perninhas. Não sei se alguém já viu. É muito interessante. Se alguém já viu, compartilha com os irmãos para que eles possam entender a sua vida espiritual através desse vídeo. Como esse bebezinho se mexe dentro da barriga. Tem um estágio que a gestação tem que o bebê ainda não se mexe. Então, às vezes, você pode perceber
você, né? Cada um tem que pegar essa palavra e comparar com a sua vida. Se você é um bebê que já está numa fase que se mexe dentro da barriga, ou se é um bebê que ainda está quietinho porque está formando seus órgãos, né? Nós somos formados, né? A audição, a visão, o tato, o paladar, tudo dentro do ventre da mãe. E espiritualmente também nós somos formados. Então, veja só, eu peço também dom de visão. Aí eu quero que eu enxergue um mundo espiritual. Eu peço dom de audição para eu ouvir a voz de Deus, né? Então, eu já sofri muito, porque eu errei muito, porque eu queria fazer a minha vontade. Eu queria pegar os meus pensamentos, achava que era Deus que estava falando, ia lá e fazia, achava meus pensamentos. Não esperava Deus falar comigo. No começo, irmãos, às vezes leva muito tempo para você entender qual é a voz de Deus e a voz da sua carne ou a voz do inimigo, tá? Leva muito tempo, às vezes leva muito tempo, mas às vezes tem pessoas até que já sofreram bastante e aprendem a discernir rápido a voz de Jesus. Então, a gente sabe, aprende com o treino, qual é a voz de Deus em nosso coração. E através dos acontecimentos, aprende a distinguir quando Deus fala conosco. Às vezes, Deus manda um passarinho, uma borboleta, algum sinal na natureza para você saber que Ele está ali com você. E às vezes também manda sonhos e visões quando você está dormindo. Então, significa que você está vivo espiritualmente. Por quê? Porque você tem os sentidos espirituais. E esses sentidos vão se formando aos poucos, igual uma gestação. Então, veja só, quando você está nas suas emoções, veja bem, eu vou até repetir para você lembrar. Quando você está nas suas emoções, as emoções geram sentimentos, né? Angústias, tristezas e muitos pensamentos. Então, a palavra de Deus diz que a gente tem que aquietar e sossegar e confiar. Por quê? Porque emoções, sentimentos e pensamentos são ruídos, né? São barulhos da carne, né? Vou falar assim, da carne. Porque quando você olha para fora dos seus olhos, né? Você vê o mundo, né? Quando você fecha os olhos, você não vê nada, mas você se sente como pessoa. Então, nós temos o mundo para fora e o mundo para dentro. Então, o que que acontece? A sua alma, ela tem que aprender a olhar para fora e entender a linguagem de Deus através do mundo, daquilo que Deus mostra. Pode ser um sinal no céu, pode ser um sinal na natureza. E para dentro, né, você quando fecha os olhos, você tem que entender os sinais de Deus dentro de você. Então, não tem como eu fazer assim uma teoria que esclareça aqui 100% se você não experimentar, se você não praticar. Agora, como que você sabe que você vai ter essa condição? Porque você creu em Jesus, certo? Se arrependeu dos seus pecados, né? Creu em Jesus, né? Se batizou, está vivendo na palavra, está buscando a palavra, tendo a sua vida diária de oração, e aí você está mantendo o seu bebê nutrido. O que que acontece então? Quando você mantém essa rotina, né, de sempre estar orando, buscando a palavra e até jejuando, né, você está mantendo o seu bebê nutrido. Aí Deus vai começar a desenvolver as novas capacidades do seu bebê espiritual, né, que é ter visões, é ouvir a voz de Deus, né, é sentir. Às vezes tem gente que tem a presença de Jesus e ele sente o perfume de Jesus, então tem o olfato espiritual, né? Às vezes tem gente que tem visões e arrebatamento e lá no céu se alimenta de algum alimento espiritual e sente o sabor espiritual. Então, é muito parecido e Deus vai fazendo dessa forma para a gente entender. Só que o que acontece? Quando você começa assim, a deixar lugar às suas emoções, muita emoção, você é como se você estivesse no andar de baixo. Pensa que a sua casa, né, ela tem 3 andares. Tem lá a carne, a alma e o espírito. Então você está começando a ir para baixo, para baixo. Você tem que pedir a Deus para te levantar, para subir. E quando você estiver em oração, você levante as mãos para o céu, como a pastora Nilva falou, né? E eu já vi muitos irmãos ensinarem que a oração, ela tem que ser feita com clamor e levantando as mãos, porque isso é um sinal de adoração e espiritualmente representa poder. E eu li até num livro,
né, de uma mulher que era muito revestida por Deus, que ensinava a batalhar e orar com as mãos levantadas. E isso faz uma diferença. Eu comecei a praticar, faz uma diferença muito grande. Veja só, quando você estiver no Espírito, às vezes parece que vai ficar tudo quietinho, não acontece nada, você não tem grandes emoções, mas também não tem tristezas, mas você está tranquilo. Isso significa que Deus está trabalhando por você, não que Deus te abandonou. Porque às vezes o silêncio espiritual vai parecer que você está abandonado por Deus e você não está. Porque Deus está presente conosco em todo o tempo. Ele não falha. Ele não fala uma palavra que ele não está cumprindo. Não existe isso para Jesus. Nós falamos uma palavra para o irmão, você fala assim: "Ah, irmão, pode deixar que eu vou orar para você". Aí passa o dia inteiro, você não ora. Você não cumpriu o que você falou. Mas Jesus não é assim, certo? Então Jesus, tudo que ele fala, ele cumpre, porque ele é a verdade. Ele não é a expressão de uma verdade, ele é a verdade. Não tem como ele não ser isso, né? Uma laranja não tem como ser uma banana, né? Uma banana não tem como ser uma laranja. Então, banana é banana, laranja é laranja. Se Jesus é a verdade, não pode ser outra coisa. Entendeu? Não pode. Não tem como. É impossível para Deus não ser o que ele é. Entende? Então, veja só. Aí o que, que acontece conosco? Nós começamos a achar que Deus nos abandonou, porque está tudo quietinho, tudo em silêncio. Quando começa angústias e provas e lutas, aí você fica atordido, atordido. Se você é uma pessoa que já tem o costume de orar e de ler a Bíblia, você sabe que você é a hora de você pegar o seu carregador de celular e colocar na tomada, né? Quando você perde a carga, então, quando você perde a carga espiritual, é a hora de você pôr o seu joelho no chão, não é isso? Tá vendo? Eu sempre comparo o mundo material ao mundo espiritual, né? Eu acabei de comparar, né, o seu coração como um carregador do celular, né? Que você tem que ligar em Jesus. Se você não tem costume de orar e nem de ler a Bíblia, quando você surge uma prova, você fica perdido e não você vai querer fazer as coisas acontecer. Você vai querer resolver, porque você não está acostumado a fazer o que Deus pede, que é o básico, que é ter uma vida contínua todo dia. Então, todo dia você levanta de manhã, levanta a mão para o céu, agradeça, agradeça por tudo, tudo, até o que está dando errado. Porque quando você começa a agradecer até pelo que está dando errado, vai começando a se consertar. Naturalmente vai começando a se consertar. O inimigo que está te atacando, quando você agradece, ele fica confuso. Ele fica totalmente confuso e ele perde as forças. E os anjos entram em ação. Então, toda essa realidade espiritual, tem gente que pode até ver isso acontecendo como se fosse um filme. Mas tem gente que vai apenas sentir que as coisas estão realmente acontecendo, porque o louvor está mudando o estado espiritual da pessoa, certo? A adoração está mudando aquela coisa. Ó, vou mostrar para vocês quando é que os anjos trabalham com vocês. Vamos ver aqui se você já passou por essa experiência. Você já entrou numa confusão tão grande, que você chegou em casa e falou: "Oh, meu Deus, ai, o que que eu fiz da minha vida? Ai, que confusão que eu entrei, agora vai acontecer isso, vai acontecer aquilo". Aí você vai para os pés do Senhor e ora. De repente você volta lá naquela situação, parece que aquela situação não deu em nada. Já fizeram isso? É ou um acidente, ou um prejuízo, ou uma briga, uma discussão em família, você foi no quarto, chorou, se arrependeu, de repente parece que tudo se acalmou. O que que aconteceu? Os anjos foram lá, ó, fizeram uma limpeza, porque você orou, entendeu? Então aí você vai percebendo a realidade espiritual acontecendo. Eu falo: "Ué, antes estava uma confusão, agora está tudo em paz. Quem? Eu não fiz nada, eu só orei lá no meu quarto e agora se aquietou". Então, os anjos vieram e limparam. Então, você tem que aprender a perceber isso. A realidade espiritual, você tem que exercitar a sua percepção de ver os acontecimentos ao seu redor. Então, nós temos três maneiras que Deus fala, até quatro, né? Deus nos fala pela palavra, né? Você lê a palavra, certo? Deus nos fala pelos acontecimentos ao nosso redor, né? Deus nos fala pelas profecias, que às vezes Deus usa alguém para falar, e Deus nos fala por sinais. Só que, se você não tiver uma vida de oração,
vai vir falsos profetas e profetas verdadeiros. Vai lançar palavras em você, você não vai conseguir separar. Se você tiver uma vida de oração, o Senhor, o Espírito Santo vai falar com você no particular, você nem vai perceber. Quando vier uma palavra, você sabe que aquela confirma aquilo que o Espírito já falou, então é de Deus, e você vai ver que aquela contradiz aquilo que você já falou, que Deus já falou com você. Então, não é de Deus. Então, quem tem vida de oração sabe distinguir profecias, porque Deus fala antes para você, Deus respeita você, certo? Deus respeita você. Então, ele nunca vai falar nada sem antes já ter falado para você, e o profeta vai apenas ser usado para confirmar. Então, veja só, até uma esperança de alguma coisa que você pediu, às vezes uma coisa material, às vezes uma casa, às vezes um carro, às vezes uma mudança, às vezes a cura de uma enfermidade, e às vezes uma bênção espiritual, de você ter um dom, alguma coisa para servir ao Senhor. Aí Deus vai colocar no seu coração aquele desejo, vai dizer assim no seu coração, lá no fundo, eu vou te dar, eu vou te dar. Aí quando vem o profeta, aí ele vai lá e confirma. Ó, oh, irmã, aquilo que você está pedindo, Deus vai te dar. Porque você já aprendeu, entende? Você já aprendeu a levar a sua vida em oração, aí quando vem a palavra, a profecia, você só confere se é de Deus ou não. A outro estágio, né? Você conhece mais Deus pessoalmente, né? Por exemplo, se eu tiver uma amizade muito íntima com uma pessoa, eu sei se ela é honesta, eu sei se ela fala mentira, fala a verdade, eu sei do que ela gosta, né? Se ela gosta de sorvete, se ela gosta de doce, né? Que tipo de roupa que ela gosta e assim por diante, não é? Então, quanto mais íntimo você for de Deus, você vai entender os gostos dele, você vai entender como é que ele sente, como é que ele pensa. Isso você vai lendo, 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 e vai meditando, e vai descobrindo, vai descobrindo. Quando alguém fala alguma coisa que não está de acordo com essa condição que você já entendeu de Deus, com essa percepção que você tem de Deus, você fala, essa palavra aí não está muito boa, não. Ih, não sei não. Está com cheirinho de estragado. Vamos tirar isso aqui da frente. Porque, irmãos, nós não precisamos viver da palavra dos outros. A palavra que Deus manda pelos outros é para nos ajudar. Nós precisamos muito mais de viver da palavra que está em nós. Então, a palavra tem que estar em nós, Jesus tem que estar crescendo em nós. Então, uma mãe, quando ela ama o filho, né, que ela foi concebida aquela criança com muito amor, o que ela vai fazer? Não vai deixar faltar mamadeira, o leite do peito, né, não vai deixar dela fazer a sua higiene para não acontecer do bebê ficar com doença, né? Vai acontecer todos os cuidados de uma mãe cuidadosa. Então, nós precisamos, a nosso coração, a nossa alma, ser mães cuidadosas de Jesus dentro de nós. Então, nós não podemos dar vazão às obras da carne, que é o orgulho, soberba, né? Todas as obras da carne, ira, fofoca, né? Bebedice, glutonaria, se você procura se afastar disso, né? Não como religioso, porque eu sou puro, perfeito. Não, porque você está cuidando do seu bebê que você ama, que é Jesus dentro de você que está crescendo. Quando você faz isso, né? Você não é orgulhoso, você não desrespeita Jesus, né? Você confia nele, você ama, toda vez que o inimigo vem te jogar seta maligna, tem muita gente com vários pensamentos maus que o inimigo joga e não é você, você retira, né? Então, ultimamente eu estou falando assim, Senhor, me levanta o escudo da fé para defender dos dardos do maligno, porque o maligno não para, irmãos, não para de jogar coisa. Às vezes você vai deitar lá na sua cama, tirar um cochilinho de 15 minutos, o inimigo começa a perturbar a sua mente. Às vezes você quer andar pela rua ou por um parque, o inimigo quer te atrapalhar. Entende? Então, aí você tem que aprender a ter foco. O que é foco? É para passar com toda a sua mente pensando no Senhor toda hora, fazendo as coisas em casa, pensando em Jesus. Lembrando de um versículo, cantando um hino, fazendo alguma coisa, esse é o foco. Isso vai fazer o seu bebê crescer, 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 crescer. Porque isso vai ter que se repetir todo dia. E todo dia, e todo dia, e todo dia, você vai ter que renunciar à sua carne, renunciar ao seu velho homem, tomar a sua cruz
e seguir. O que é tomar a cruz? Tem muita gente, minha cruz é minha mulher, minha cruz é minha vida, meu emprego. Não, a sua cruz é você deixar o seu egoísmo, deixar as coisas que a sua carne quer, né, para se exaltar como, como eu sou tal, como eu sou bom. Esse é negar tomar a sua cruz. Deixar que essa natureza, que é cheia de orgulho, cheia de soberba, que se acha melhor que os outros, morrer. Todos nós temos um pouco de orgulho. Todos. Às vezes tem mais, tem menos, né? Mas todos nós temos. E assim são os defeitos da carne. Todos nós temos né? Se a gente colocar aqui uma vasilhame, orgulho, inveja, né? Qualquer coisa, até glutonaria, a gente tem ou um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Mas a gente tem os vasilhames. Então, nós temos que esvaziar esses vasilhames da carne. Esvaziar mesmo. E aí, veja só, uma coisa que é muito forte mesmo, é você levantar os braços e adorar. Ó Senhor, como Tu és santo, como Tu és bendito, como Tu és lindo, como Tu és maravilhoso. Obrigado pelo sol, pela lua, pelas estrelas, por essa manhã, pela brisa, pela chuva que teve, pelo meu trabalho, pelo meu emprego, por tudo. Agradeça. Quando você agradece pelo que tem, Deus te dá mais coisas para você agradecer, entendeu? Quando você não agradece pelo que tem, você perde as coisas que tem para agradecer, entendeu? Essa é a regra. Então, veja só. Então, nós vamos ampliando a nossa visão espiritual e a nossa consciência, né, espiritual, que nós podemos levar a nossa mente a ter a mente de Jesus, a mente do Espírito Santo. O nosso coração e a nossa alma vai ser como o de Jesus, não vai ser o coração de Jesus. O coração de Jesus pode morar dentro de nós. O nosso coração, nossos rins e as nossas entranhas vai ser como o de Jesus, mas a nossa mente e a nossa consciência vai ser a mesma de Jesus, que você vai estar ligado. E a igreja, né, quando ela for arrebatada, você vai ver que todos nós vamos estar em comunhão. Não vai ter mais separação entre os meus pensamentos e o pensamento de todo mundo. A gente vai saber, vamos dizer assim, como se eu sentisse aí, ó, a irmã Catiúcia, a irmã Núria, eu estou aqui, sentado aqui, eu estou sabendo o que ela está passando, entende? Porque a mesma mente, o mesmo pensamento. Então, veja só, essa comunhão, ela só vai acontecer no mundo espiritual, mas nós estamos, né, crescendo. Quando houver o parto do bebê, né, que agora, nessa aflição, vai ter as dores de parto. As dores de parto são aquelas contrações que a mãe sente para ter o bebê. Você vai passar por um período de escuridão, um período de dificuldade, mas vai sair, certo? Do outro lado, um novo homem, nova criatura, né? Corpo transformado, mente transformada e já está com a vida eterna e arrebatado. Entende? E está muito em cima. Então, você precisa, né, por isso que Deus está mandando dar essas instruções, você precisa se equipar, né, com esses ensinos para você manter a sua vida espiritual em ordem, né? Sempre quando a gente fala, né, aquela palavra do rei Ezequias, que o profeta foi lá e falou para ele botar a casa dele em ordem, a gente pensa só em pecados, né? Eu tenho que lembrar todos os meus pecados que ainda não confessei e confessar. Tudo bem, ótimo, maravilha. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração e confessar. Mas também tem a parte do mover espiritual, do exercício, que é esse que eu estou ensinando aqui, que Deus está dando a graça de ensinar, né? Desse movimento espiritual de louvor, de adoração, de comunhão, de agradecer, né? De prestar atenção aos detalhes que você precisa, né? Se vem a luta e a dificuldade, né, você não entrar em desespero. Então, veja só, nos últimos sonhos da Ellen aí, presta atenção, o que está acontecendo? Ela está entrando em desespero por causa do câncer dela, né? E nós temos que orar por ela, porque ela é uma guerreira, já faz o quê? Estamos em 2024, ela está 12 anos nessa batalha. E o que acontece? Tem gente que está nessa batalha aí há 4, 5 anos, mas ela já está 12 anos. Então, ela é muito forte, é muito resiliente. E ela está precisando das nossas orações. Então, perceba que naquele momento que ela está tendo aquela fraqueza, é a mesma coisa como se você tivesse. Então, você tem que reagir com fé, reagir com confiança, né? E deixar as coisas acontecer para Deus resgatar você na hora certa. Amém? Amém!
Está todo mundo com fogo nessa live hoje? Que ótimo! Que bom. Isso é bom. Tá bom, mano. Maravilha. Temos que massagear o bebê. Para ele crescer bastante. Mexe para lá, mexe pra cá. Isso, para ele ficar bem forte. A gente tem que saber disso, né? Que o cristão ele não pode ficar estagnado, a palavra que o senhor usou, estagnado, né? Tem que continuar crescendo, não pode... eu tinha um amigo que falava isso, a pior coisa que o cristão pode falar, tudo é a mesma coisa. Deus fez o mundo material para a gente entender o espiritual, né? Pastor, uma oração, por favor, para os irmãos ao redor do mundo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, que estás nos céus, o Senhor está falando sempre agora, Senhor, nesses últimos momentos, do nascimento do filho varão. Então, também, Senhor, depois que as primícias forem levadas, também, Senhor, terá a noiva, Senhor, que será preparada para o encontro, Pai, onde também ela vai ter, Senhor Jesus Cristo, o parto, Senhor Deus, como está escrito, Senhor, as dores de parto, ó Pai, que o Jesus vai brotar em nós e nós seremos nova criatura mesmo, não apenas naquilo que o Senhor já está formando em nós, mas na realidade externa, Senhor, do nosso corpo e tudo que vai acontecer. Por favor, Senhor, esteja dando a fé para os irmãos, esteja renovando a sua consciência e o coração, Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que ainda não aprenderam a viver no Espírito e andar no Espírito, por favor, Senhor, que eles percebam, Senhor, a consciência do Espírito que está neles, Pai, para que possam se transportar para essa consciência e não ficar preso aos seus sentimentos e aos seus pensamentos. Enriqueça o coração da tua igreja, enriqueça o coração do teu povo, Senhor. E ainda que se levante vales e montanhas, Senhor, mares e tempestades, Senhor, que teu povo possa ser fiel, possa permanecer fiel e andar sobre as águas e sobre as alturas dessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Um abraço, Canlês. Amém. Vai para a chuva lá, toma banho de chuva. Tá de noite, não dá não. Não tem luz aí fora. Tá bom. Tá bom. Aí deve ser aí relâmpago e trovão também, né? Pá, né? Tem. Eu gosto de relâmpago. Eu amo relâmpago e trovão. Eu sou capaz de sair lá pro mato e ficar dando glória a Deus. Cada bombada que dá lá, eu dou glória a Deus. Aqui onde eu tenho, não tem, amado. Aqui não tem essas coisas aqui na montanha. Eu gosto. Tá bom, amado. Vou terminar a live. Fica na paz, querido. A paz, Deus abençoe. Meus amados,